matou o Def? Invisibilidade da banda negra Def dentro do punk em Detroit. Olá, eu sou Letícia Nogueira Souza, estudante da Universidade Federal da ABC em São Bernardo do Campo, São Paulo, e vou apresentar esse trabalho sobre o Def. O Def era inicialmente um grupo formado por 3 irmãos negros que executavam uma sonoridade que é muito semelhante ao que hoje nós chamamos de punk, em 1971, em Detroit. E aqui o nome do trabalho já remete, o que nós vamos justamente tentar entender é porque o Def, desculpa, ficou enterrado com relação a outras bandas punks da época que foram consumidas massivamente. Então aqui nós vamos justamente ver o Def dentro desse cenário inicial dos anos 70 em Detroit, tentando compreender a partir de noções de música popular e consumo massivo, como essa banda se colocava nesse cenário, então discutindo aí as dinâmicas socioculturais, né, presentes com relação ao punk e à racialidade, como elas podem ter enterrado o Def. Então, nosso questionamento é justamente entender porque quando falamos de punk rock, nós não ouvimos falar sobre o Def, né? O Def passou a ser comentado a partir do surgimento do documentário em 2012, a Band Called Def, que fala sobre invisibilidade, fala do cenário que essa banda estava presente, né, estava permeada na época, e algumas questões aí, algumas músicas, enfim, é um documentário bem bacana, e é a partir dele que as pessoas passam a ter conhecimento e passam a discutir o Def como uma importante banda percursora, né, uma banda aí, uma das primeiras bandas punks, ou a primeira banda punk, ou uma banda proto-punk. Essas discussões aí começam a surgir, eu tirei aqui alguns exemplos de redes sociais, para a gente entender como esse documentário foi importante para a difusão do Def e do seu entendimento como uma importante banda punk e dentro de uma chave também racial. Bom, aqui nós vamos então estar usando aí a noção de música popular e consumo massivo, entendendo aí a música popular massiva, dentro de um repertório, né, compartilhado no mundo que se liga com a produção, a circulação e ao consumo da música que se conecta à indústria fonográfica, né? Então, para isso, essa música ela precisa ter um fácil entendimento para ser acessada, para que ela chegue de forma massiva para um número amplo de ouvintes, né? Então, estamos aqui dentro de uma perspectiva interseccional também de raça e gênero, estamos trabalhando aqui dentro das noções de cenas musicais para tentar entender como era esse cenário, né, como estavam ali as relações sobre consumo, sobre prática, né, sobre gosto, sobre gravação, sobre criação, enfim, as dinâmicas, né, sociais ali, estéticas e políticas que estavam impostas em Detroit naquela época, né, e como que eram materializadas as questões aí afetivas e de experiências estéticas dentro dessa cena em Detroit. E aqui trazemos, então, a concepção de questão racial, né, de alguns participantes aí, Bess Phillips, que falam sobre o punk ser embranquecido apesar de ter raízes negras, assim como o rock. Vamos trazer também um documentário do Def e o artigo, né, de Watkins, que fala sobre a banda Def, que é um artigo aí bem raro, assim, porque não há produções acadêmicas, pelo menos não que eu tenha conseguido acessar, que tratam sobre o Def. Bom, antes de falar do Def em si, eu acho bacana falar sobre o surgimento do punk, né? Dentro dessas discussões aí, que tem pessoas que falam que o punk surgiu com os Ramones, outras Sex Pistols, né? Mas enfim, aqui para nós é importante falar sobre a cena norte-americana. De todo modo, até os Sex Pistols trazem então uma influência de uma importante banda aí, que é New York Dolls, que é uma banda que é considerada uma banda precursora ou proto-punk também, né? Então, apesar aí de muitas pessoas falarem que o punk surgiu aí a partir de mais ou menos 1974, enfim, outras pessoas já consideram o punk ou coisas semelhantes a ele no final da década de 60 e no início dos anos 70 nos Estados Unidos. Então, a gente traz aqui Bastos, que vai trazer essa concepção aí de algumas bandas que já traziam essa estética, essa sonoridade que a gente entende aí como punk, né? Já nos anos 60 e 70, justamente, e aqui também a gente pode colocar aí, ou poderíamos colocar o Def nesse espaço. Eu achei bacana aqui trazer o Mac5, que é uma banda que traz uma performatividade bem bacana, que me lembra bastante alguns aspectos aí da negritude, e que se soma ao que o Hawkins vai falar sobre a questão racial, né, das bandas, enfim, e por que o Def não está dentro desse aparato, né, dentro desse escopo também. O Hawkins vai dizer: ao verificarmos as primeiras bandas de Detroit, Mac5, The Stooges, essas tinham acesso à música negra, e eles utilizaram da performance negra e estilo para traçar novas identidades masculinas com base nessa admiração e distorção. Então eu trouxe aqui um videozinho curto sobre o Mac5 para a gente ver e tentar compreender aí se realmente tem essa semelhança aí com a negritude.
Bom, então vendo esse vídeo aí do Mac5, a gente consegue trazer aqui algumas questões aqui, para pelo menos a mim remete negritude, como por exemplo a forma, né, da guitarra ali, que me lembra de Meanders, a própria sonoridade. Enfim, é uma música também que é uma banda que também é entendida como uma banda protopunk, ou percursora do punk, que traz uma sonoridade também semelhante ao Def, como nós vamos ver aqui posteriormente. Bom, agora em si falando sobre o punk, né, para a gente conseguir localizar melhor como o Def está nesse espaço, o punk é um gênero musical, né, enfim, e ele tem uma estética sonora e visual agressiva, né, justamente para enfrentamento, mas que traz uma estética muito branca, né? Quando nós pesquisamos sobre o punk, é isso que nós achamos. Não há nada que nos remeta a uma estética negra ou participantes negros fazendo parte dessa cena. Bom, então o punk acabou passando de algo que era uma produção, né, um consumo segmentado para pessoas que faziam parte da cena do punk, passa de algo segmentado, que era somente para um público pequeno, para algo produzido massivamente com a influência da mídia, né? Então, enquanto o punk estava ali tentando sobreviver de uma forma underground, a mídia começou a tratar o punk aí, falando da sua rebeldia, enfim, depois viu que isso servia como algo para ser produzido massivamente, que traria consumo por parte dos jovens, e foi que o punk se tornou um produto cultural, um produto consumido massivamente e amplamente pelos jovens do mundo inteiro. Ou então a música passou a ser explorada pela indústria cultural e apropriada pelo mainstream, né? Então o punk ele passa a ser algo aí consumido massivamente, então ele precisa estar dentro de determinados padrões estéticos sonoros aceitáveis para a sociedade da época, o que talvez o Def não pudesse fazer parte, porque talvez a sociedade da época não aceitasse homens negros em determinados lugares, entendidos como transgressores ou rebeldes, para ser acessados. Né? Então, por isso que normalmente quando nós precisamos sobre o punk, pouco nós vemos sobre uma estética negra. E falando em si do cenário que o Def estava colocado em Detroit, tinha uma expectativa sobre a performatividade negra, esperava-se que os negros gravassem com a Montal, que era uma gravadora que tinha grandes nomes aí da música negra, e os negros não aceitavam que o Def fizesse esse rock com muita agressividade, os brancos não aceitavam que o Def fizesse rock. Então eles tinham muita dificuldade para se apresentar, enfim, tanto que foram poucas as apresentações deles. Bom, trazendo novamente o Hawkins, ela vai dizer: o punk era entendido como uma transgressão que os homens brancos realizaram por meio da apropriação negra. Então os homens negros literalmente não poderiam participar disso, né? Então o Death ficou fora do que era entendido como punk transgressor. Eu trouxe aqui um vídeo breve do documentário que trata do Death para a gente conseguir compreender aqui algumas questões estéticas e conseguir trazer, né, o Death e trazer para esse cenário também. It was a great time. It was that Motown time. And you know, here we are in the middle of all of this playing rock and roll. What do they know? Nobody was making music like that in '73. Three black brothers from Detroit, Michigan. What were they called? They were called Death. Então esse é um trechinho do trailer do documentário A Band Called Death, e nós podemos ver aí a questão da Montal, como que era um pouquinho a sonoridade do Death, como ele estava localizado ali. Bom, a música em si, ela traz essa relação do público com o artista, né, e o Death, ele não modificou algumas questões que era esperada que ele modificasse. Né? Por exemplo, a questão da gravadora, eles conseguiram um acordo com a gravadora Columbia Records, mas a gravadora pediu que eles trocassem o nome deles, eles não optaram por trocar, né? Além disso, nós temos que entender a dinâmica, né, que é colocada ali com a relação do público e do artista, em que traz, né, que o público traz o que ele considera como favorito, o que ele considera, o que ele tem uma identificação socioafetiva, né, claro que também a preferência estética, né, o público ia preferir naquela época ter posters de homens negros, ou até hoje mesmo, né, ou de homens negros ou de homens brancos, né, sex, como por exemplo Sex Pistols. Então tem tudo isso que estava envolto nessa cena, naquele momento, né? E a relação do que o público então prefere consumir, o que o público acha revolucionário e o que pode ser revolucionário, né? Bom, apesar desse problema do Def com a Columbia Records, o Def grava de forma independente duas músicas. Vou apresentar uma delas aqui, que é Politicians My Eyes, para a gente compreender um pouco a sonoridade do Def. Então, com a música, nós vamos poder ver aí que a sonoridade do Def não era tão temível e tinha características semelhantes às dos conterrâneos, né, como o Mac 5 The Stokes, que nós já vimos anteriormente. Então, vamos ouvir aqui a música.
The number one biggest game is with the kingdom of fame. It's like a race at the top because they wanna be boss. They don't care who they step on as long as they get along. Politicians in my eyes. Então, ouvindo a música, nós podemos ver que o Def não tem nada de tão temível aí. Tem uma sonoridade muito boa, muito bacana, muito marcante. Esse baixo é bem marcante. Tem a velocidade que remete ao punk, ao rock. É uma música muito boa, muito bem feita. E também do conteúdo ali que remete ao que nós entendemos atualmente como punk. Bom, mas o Def ele acabou não sendo aceito como popular pela indústria cultural, nem inserido pela cultura de massas. Não havia uma demanda para que algo como o Def fosse consumido, né, ou fosse produzido massivamente. Então o Def ele acabou sendo relegado, né, ficando abaixo do solo, enterrado não só pela indústria cultural, né, mas também excluído de poder participar até mesmo do underground. Né, a banda encerra as atividades no ano seguinte, né, de fazer a produção dessas duas músicas, né, em 77, então, e retorna às atividades em 2009 e até hoje está ativa. Então, algumas conclusões, né? A gente pode considerar que a indústria foi assimilando outros grupos punks que pudessem ser cooptados com a finalidade de gerar amplo consumo. Então, públicos que eram esperados pelo público, né, e que o público pudesse ali ter uma identificação socioafetiva e que o público pudesse se ver representado e que o público tivesse interesse de consumir. Então, homens negros fazendo música agressiva, transgressora como o punk não era algo aceitável a ser consumido e produzido massivamente naquela época. Né, e talvez hoje em dia não seja tão diferente. Bom, então o Def ele não estava dentro dos padrões midiáticos esperados, né, nem dos padrões sociais, para ser entendido como punk, né, e repensar, entender o Def como importante banda punk, ou até mesmo proto-punk, é uma forma da gente rever as narrativas do punk até os dias de hoje, e como a produção do punk massivamente, né, que se expandiu aí como uma cultura juvenil para o mundo inteiro, faz com que a gente tenha até hoje o entendimento do punk como estética, como algo branco, né? E além disso, a gente parar para pensar como que a popular acaba editando o lugar determinado a certas musicalidades, né? Se tratando de música popular, excluindo outras pessoas, outros grupos, como por exemplo o Def, de participar, né? De estar dentro desse escopo, porque é como se na época o Def não pudesse ter feito parte do punk consumido massivamente, porque o Def não estava dentro de determinados padrões para ser considerado algo a ser elegível, a ser comercializado, né, a ter um amplo consumo. Bom, é isso, é uma honra poder estar falando aqui, ter falado aqui, espero que vocês tenham gostado. Aguardem então a nossa conversa aí síncrona e qualquer coisa é só me procurar no e-mail aqui, tá? Fico muito feliz de ter participado. Um abração a todos e beijos. E procurem sobre o Def, vão ouvir, tá bom?